Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos trazer para você à luz um texto que fica na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Muito embora eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, e nós vamos fazer uma pregação expositiva do versículo 31 até o 39. Amém? Tá certo, irmãos? Então nós vamos ler, vamos orar e vamos ler só o 37. E depois você me acompanha na Bíblia, tá certo? Então vamos lá. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Vamos ler de novo? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos falar todo mundo junto? É tão fácil. 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oremos. Senhor, peço perdão de todos os nossos pecados e peço que fale conosco de forma precisa, concisa, determinante, para que possamos entender aquilo que foi explicado. Fale, Senhor, uma mensagem que edifique o nosso espírito, solucione os conflitos da alma, cure o nosso corpo, seja a resposta que viemos buscar para os problemas, e que esta palavra nos dê força para enfrentarmos as lutas que temos durante a semana. Fala o que nós precisamos, não o que nós queremos. Ajuda-nos, porque estamos anunciando um reino que é eterno, que jamais terá fim. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, quando você lê um versículo como esse, em todas as coisas somos mais que vencedores, ou aquela outro versículo que Paulo escreve na carta aos Efésios, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nós não podemos tirar esse versículo, do contexto, porque ele está falando de coisas que estão dentro de um contexto. Quando Paulo fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está mandando uma carta para Éfeso. E quando ele recebe uma oferta de Éfeso, ele manda essa carta em agradecimento. E ele fala que vai pedir a Deus, para Deus dar uma porção de bênçãos para aquela igreja. E ele fala assim, eu aprendi a viver na pobreza, na riqueza, porque antes de estar preso ele era rico, ele era fabricante de tendas, negociante, cidadão com 2 cidadanias, recebido como príncipe aonde ele ia. Ele aprendeu a viver no frio quando estava frio, no calor quando estava calor, com comida quando tinha comida, e passando fome quando tinha fome, doente quando estava doente, com saúde, porque ele estava preso em Roma. Então, quando ele escreve, descreve o que ele está passando na prisão, e desde o dia que ele aceitou Jesus, ele diz assim, eu posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Porque você bem sabe, Edicardo, que não dá para segunda-feira ir na Chevrolet e comprar um Camaro, por enquanto não dá. Estamos quase lá, Já estamos acendendo churrasqueira com nota de 100. Quem sabe o mês que vem? Estou brincando. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então não podemos tirar do contexto. Nós temos que olhar no contexto o que é, aonde que nós somos mais do que vencedores. E esse contexto começa no verso 31. Você pode ver que na sua Bíblia, a primeira palavra, a primeira letra do verso 31 está em negrito, é uma palavra mais preta que as outras. Principalmente se você tem uma Bíblia RC, RCA ou RA. Revista atualizada, revista corrigida ou revista atualizada corrigida. Quando você for comprar uma Bíblia, eu te aconselho a comprar esses 3 tipos de tradução. Por quê? Porque é mais próximo do original. As Bíblias mais novas que tentam explicar melhor o que está escrito, às vezes elas complicam mais do que ajudam. Tá certo, irmãos?
E na tradução em português, né, ela já foge muito do original. Então precisamos entender isso daí. Que quando Paulo escreveu o capítulo 8 da carta que vai aos Romanos, né, ele escreveu, e dentro do capítulo 38 tem vários assuntos. Antes desse assunto, Deus está falando, né, sobre a salvação, que é garantida por Deus desde antes da fundação do mundo. E aqui Paulo, ele escreve um cântico chamado Cântico da Vitória, dizendo as coisas que nós temos direito e que temos que acreditar nesse mundo tão vil, pecador e atribulado que nós estamos. Amém? Então presta muito bem atenção no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Ponto de pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está fazendo uma pergunta. Mas, na verdade, irmãos, a tradução correta não é essa do grego. Eu vou explicar por quê. Porque presta muito bem atenção. Nós sempre temos alguém que é contra a gente. E às vezes tem até dentro de casa. Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Tem gente que, às vezes a pessoa tem um monte de filho, mas tem um que deveria levar aquele nome só para contrariar. Não é verdade? Na escola você tem inimigo, na empresa você tem inimigo, mas esses não são os piores inimigos, né? O pior inimigo nosso, aquele que nós temos que realmente lutar, é o principal, suas potestades e as hostes espirituais da maldade, quer dizer, o demônio, né? As potestades, ou seja, as concentrações de demônio, onde dá ordem aos demônios mais baixos que operam aqui na terra. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Então nós temos inimigos. Mas então, se esse versículo está escrito assim, desse jeito, ou ele tem uma tradução fraca, e nós precisamos dar uma olhada na Bíblia, o que realmente Paulo está falando aqui. E quem não sabe grego, eu também não sei, mas eu fuço, eu apanho. Eu tenho 5 fascículos de dicionário grego que eu ganhei da Dani, esposa do Diogo, que estava tocando aqui. Quando ela se formou em grego, que ela fez faculdade em grego, koiné, o grego comum que foi escrito no Novo Testamento aqui em Araraquara, ela me deu aquilo, e aquilo é de muito uso para mim. Então eu apanho um pouco, mas eu vou buscar a fonte. Então, quando nós encontramos o versículo e nós muitas vezes não entendemos ou queremos confirmar se aquilo não é nós vamos achar um outro na Bíblia que vai confirmar, que vai nos direcionar. E aonde nós achamos isso? No livro de Josué, capítulo 1. Moisés morre aos 122 anos no Monte Nebo. E aí então Josué entra em depressão, fica dentro da tenda. Mas acontece que agora o cajado é dele. Ele que tem que liderar os hebreus para entrar na terra prometida e se transformar na nação de Israel. Mas ele está com medo. E lógico, irmãos, a gente tem que notar que tem certos cargos que vêm na mão da gente, que em vez da gente festejar, a gente tem que pensar. O nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, diz que quando nós recebemos um cargo importante, a gente tem que pensar. Não tem que festejar quando entra, tem que festejar quando sai. Com o nome limpo e feito melhor. Então, irmãos, ele estava certo, ele sabia a responsabilidade. Ele tinha que dirigir 2 milhões de pessoas, né, e colocar dentro da terra prometida, fazer divisão da terra. E você sabe que lidar com gente é difícil. Lidar com família é difícil. Entendeu? E lidar com um crente também não é nada fácil. Então ele tinha esse peso. E aí Deus fala para ele: sai da sua tenda, seja forte, corajoso, você vai obedecer às leis, vai fazer como Moisés. Se você fizer isso daí, eu não deixarei que nenhuma das pragas do Egito chegue até o nosso povo, né? Se simplesmente seja muito forte e corajoso, porque você vai ter inimigo no meio do caminho. Mas aí ele fala o versículo que completa isso que nós não estamos compreendendo muito bem. Os seus inimigos não subsistirão diante de você todos os dias da sua vida.
O que Deus está dizendo, irmãos, que o fim é melhor do que o começo. E a Bíblia fala que o final da coisa é melhor do que o começo dela. Você pode dar uma glória a Deus? Está ruim hoje, pode estar, mas vai ficar melhor amanhã em nome de Jesus. Se não for amanhã, é depois da manhã, mas a Bíblia garante a nossa vitória. Vamos lá, versículo 32 agora. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como então nos dará também com ele todas as coisas? Agora presta muito bem atenção. Jesus Cristo é Filho de Deus, amém? Você ama o seu filho? Você tem a capacidade de entregar o seu filho, fazer ele nascer na barriguinha de uma virgem, e depois, quando tem 33 anos de idade, que é o momento que ele vai dar alegria para a família, é o momento que ele está estabelecido, de repente ele morre numa cruz. Você faria isso? Mas ele fez. Agora, se ele não negou o seu próprio filho, você acha que ele vai negar uma cura para você? Você acha que ele vai negar uma libertação para você? Você acha que ele vai negar de dar um emprego para você? Você acha que ele vai negar de colocar você na faculdade? Não vai, irmão. Se alguém te deu R$1 milhão, R$50 é muito mais fácil. Eu digo para você, e o próprio apóstolo São Paulo fala, o Senhor Jesus Cristo já conquistou pela sua morte na cruz do Calvário todo tipo, toda sorte de bênção e colocou nas regiões celestiais. Como é que você tira de lá e coloca aqui? Através da fé. Está entendendo, irmãos? E aqui ele faz agora uma afirmação do versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta. Sendo que é Deus quem nos justifica. Irmãos, lá no Éden, Deus disse para o homem: você não coma dessa árvore, nem toque nela, porque o dia que você tocar, certamente você morrerá. Então depois vem Moisés, há 1630 anos atrás, sobe no Monte Sinai, e Deus dá para ele os 10 mandamentos, que é aquilo destrinchado entre os de dentro e de fora, que eu explico isso uma outra hora, são 613 mandamentos, o número das nossas juntas, ossos e medulas. Toda vez que você comete um pecado, você fica debaixo da lei, e a lei tem que punir aquele que peca. Está entendendo, irmãos? Amém? Você passou no radar, está lá 60 por hora, você passou a 70, o que é que vai chegar na tua casa na outra semana? A multa. Não é assim que funciona? Você bateu no carro da pessoa, você está errado, você vai ter que pagar o seu e o dele. E muitas vezes tem que pagar o dele e deixar o seu para uma outra hora. Quando não tem que vender o seu para pagar o dele. Isso daí é um castigo? Sim, para tomar cuidado da próxima vez. Então Deus, por ser Deus justo, Ele criou a lei da semeadura. Ele disse, olha, de Deus ninguém zomba não. Tudo que você semear, isso também você colherá. Amém? Está entendendo? Pois é. Mas Jesus Cristo, Ele sabe, porque Deus disse lá no Velho Testamento, todo homem pecou, e todo homem e mulher foram destituídos da glória de Deus. Não uma pessoa sequer que não pecou, que viveu nesse planeta, somente Jesus não pecou. Viveu 33 anos nesse mundo, como filho do homem, ressuscitou como filho de Deus e não pecou, o único. Então todos nós, pelo nosso pecado, estamos debaixo da maldição da lei, sofrendo castigos, açoite e maldição. Por quê? Porque Deus é justo. Temos que pagar a conta. Mas acontece, irmãos, que Jesus desceu aqui na terra, foi traído e vendido por 30 moedas de prata. Naquela noite ele apanhou até a outra manhã, levado para Caifás, para Anás, Caifás, Pilatos, e condenado. Olha só, Jesus foi condenado, sabe qual foi a sentença condenatória dele? Filho de Deus, estava escrito numa tábua colocada no topo da cruz. Ele está sendo condenado porque ele se diz Filho de Deus. E lá está escrito, em romano, que é latim naquela época lá,
está escrito em hebraico, está escrito em grego: Jesus Nazareno, Filho de Deus. Isaías 51 diz que ele levou a nossa maldição, levou nossos pecados, levou a nossa doença, derramou seu sangue na cruz, cravou naquele madeiro, e assim como a cruz desapareceu e o sangue foi lavado por uma grande chuva que veio depois, você tem que crer que os seus pecados e tuas maldições também desapareceram para todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se eu pecar, fico debaixo da maldição da lei. E se eu me arrepender, se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Você entra na graça de novo. Está entendendo, irmãos? Agora, o grande problema, irmãos, está aqui. Quem nos condenará? Por quem Cristo morreu, por nós. Ele ressuscitou dentre os mortos por nós. E onde Ele está? Sentado à direita de Deus, versículo 34. E está ali intercedendo por cada um de nós. Está entendendo? É muito importante você entender isso. Martinho Lutero fez a reforma protestante. Fugiu para a Alemanha, levou uma Bíblia escrita em latim. Sendo ele um monge agustiniano, crente, de primeira qualidade, primeiro livro que ele traduziu para o alemão foi Novo Testamento. Ele encontrou ali alguém que Deus tinha preparado, um homem chamado John Gutenberg, que ele estava acabando de inventar a imprensa. E ele imprimiu o primeiro livro numa imprensa, que se chamou Novo Testamento, e depois a Bíblia completa. O que eu aprendo aqui é quando Deus te dá uma missão, Ele já vai preparar gente para te ajudar. Você pode dar uma glória a Deus? O Deus que dá visão é o mesmo Deus que dá a provisão. Aí, irmãos, é muito importante você entender isso que eu vou falar. Martinho Lutero casou-se com uma freira, porque a Igreja Católica proíbe o casamento. Tem o tal de celibato, que tem uma doutrina em cima disso. A Bíblia não ensina nada disso. O Paulo fala que alguns não vão se casar, mas a maioria é melhor que case para não viver abrasado, tanto homem como mulher. E se de Paulo para cá ninguém casasse, a humanidade tinha terminado já. Então, nós precisamos entender, que cada um tem uma missão. E se o pastor não casa, é pior do que ficar solteiro. Menos possibilidade de cometer algum ato repreensível. E ele estava então dormindo no castelo que ele estava refugiado, morando na Alemanha. E quando foi de madrugada, ele estava dormindo, ele percebeu que tinha alguém dentro do quarto. Quem que estava lá? Satanás. Sentou na cadeira da escrivaninha, um papel na mão, pena na outra, vidro de tinta aqui, e começou a escrever os pecados que Martinho Lutero tinha cometido desde o dia que ele perdeu a inocência e entrou na consciência. Martinho Lutero levantou, tranquilo, sem medo, sem dificuldade nenhuma. Por quê, irmãos? Porque você não tem que ter medo de nada que esse mundo pode te oferecer. Porque Jesus Cristo te deu um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é o nome. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Nós temos aí uma crise financeira, você tem medo? Temos uma crise de saúde, você tem medo? Não tenho medo, não. Eu aconselho você a não ter medo. Respeite, use máscara, não vá em lugar que tenha aglomeração, porque se acaso acontecer de você pegar, o teu medo vai ser pior do que a doença em si.
E se você ler o livro que fala sobre isso, sobre Martinho Lutero, ele fica tranquilo, o diabo está lá e fica tranquilo. Irmãos, eu passo uma pergunta: se um demônio aparecesse lá, se o Exu Caveira aparecesse sentado na penteadeira da tua cama, ou no pé da sua cama que você dormindo, e de repente você acorda, como você procederia? Ele não foi o único, não. Isso aconteceu há 40 anos atrás com um grande pastor americano. O pastor estava tomando banho, de repente ele percebe que tem alguém que entrou pela janela na sala dele. O pastor veste o roupão, quando ele sai, né, é o demônio. Ele ora para o demônio e fala assim: ah, é você? Se eu soubesse que era você, eu não saía do banheiro, não perdia meu tempo. Continuava tomando meu banho. Por quê, irmãos? Porque você tem que entender, irmãos, que o diabo está debaixo dos nossos pés. Jesus já esmagou a cabeça dele. Se ele esmagou a cabeça de Satanás, que é o seu arqui-inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, você acha que ele não vai livrar você, caso você pegue uma doença e estiver no vale da sombra e da morte, irmãos? O salmista já disse: se andar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estarei contigo. Não é hoje, nem amanhã, não foi no passado, e não vai ser a semana que vem, todos os dias da sua vida, até a consumação do século, e todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Não é só salvo do inferno, salvo na hora que você clamar. Eu fico pensando, irmãos, fico pensando, como é que o diabo é teimoso e ele crê no plano que ele botou na cabeça dele, mesmo Deus tendo profetizado, descrito e colocado dos Gênesis Apocalipse, ele já escreveu tudo que vai acontecer aqui. O fim do diabo vai ser trancado no inferno. Mesmo assim, ele acredita que o plano dele vai dar certo. Qual que é o plano dele? Por ele se sentir envaidecido, ele achou que poderia ser um Deus e fazer um trono acima do trono de Deus e governar lá algumas coisas. Lançado foi ele do céu, né? E com ele levou a terça parte dos demônios. O demônio vai lá, aparece em forma de cobra para Adão e para Eva, tenta, os dois caem. Jesus vem, oferece a salvação. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Aí sai do período da inocência e no período da consciência. No período da consciência, apesar da corrupção humana, ainda tem gente que guarda a palavra de Deus. Depois vem o governo humano. Governo humano, vem Noé, que serve a Deus. A raça humana é salva do dilúvio. O diabo até que tenta, mas tem alguém ainda para semear a palavra de Deus. Depois, terminando esse período, entra o período patriarcal. Deus escolhe Abraão para ser pai de uma grande nação e ser o pai da fé. Abraão tem um filho, Isaac tem 2, né? Jacó tem 12 e José tem uma porção de filho no Egito. O diabo até que tenta, mas a família, os patriarcas prevalecem. Coloca o povo no Egito, 400 anos ali dentro de escravidão. O povo parece que vai perder a cultura, que vai esquecer que Deus existe. Todo dia, quando ele sai para trabalhar, tem vários tipos de deuses e estátuas no Egito. Mas quando Deus tira aquele povo através de Moisés, o povo vai para o monte, pega as tábuas da lei e carrega durante 40 anos e entra na terra prometida. Entre todos esses contextos, ele pega Daniel e coloca na cova com leões famintos, mas Deus coloca o seu anjo e fecha a boca do leão. Ele pega 3 jovens santos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e joga numa fornalha, mas lá está Jesus para levar o povo do fogo. O diabo continua tentando, ele continua tentando, ele não olha para a Bíblia e vê que a palavra de Deus é verdadeira, que ela sempre se cumpre, mas ele não desiste. Mas eu não sei porque tem crente que não acredita naquilo que está escrito aqui. Com medo de sair de casa. Acreditando num monte de bobagem que falaram sobre isso aí. E eu digo para você, irmãos, presta atenção. Nós fazendo a nossa parte, irmão, você pode ter certeza que Deus não vai falhar com a dele em nome de Jesus Cristo. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Deus não vai falhar com a parte dele. Versículo 35. Quem nos separará de Cristo? Uma pergunta. E aí Paulo vem com a resposta. Será que a tribulação pode separar você de Cristo? Nem a tristeza,
Porque tribulação e tristeza é uma coisa que nós sempre vamos ter. A perseguição, nem sempre, mas agora já estamos começando a ser perseguidos. Nós temos aí, irmãos, todo dia mora uma porção de cristão. E somente o Trump e o Bolsonaro teve coragem de, na ONU, abrir o bico. Depois, 39 nações o apoiaram. E a China e Cuba, que são os países das maiores atrocidades de hoje em dia, agora fazem parte do Conselho de Direitos Humanos. A França aprovou há 2 meses atrás, e aquele sujeitinho chamado Macron, que está preocupado com a nossa Amazônia, assinou uma lei que pode-se abortar uma criança na França até com 9 meses. Mata-se a criança e se arranca os pedaços. Agora o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ó, a tribulação não separa você de Deus, é ao contrário, te fortalece. A tristeza te ensina a buscar alegria em Cristo. A perseguição te torna uma pessoa mais forte, mais poderosa. A igreja perseguida, ela cresce como nunca. Você pensa que a igreja na China, ela está diminuindo por causa que estão quebrando a igreja lá. Ninguém, eles podem tirar o templo que você frequenta, mas não pode tirar o Deus que está dentro do seu coração. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, a pessoa só sai da presença de Deus e só sai da igreja quando ela quer. Vou mostrar para você, vou voltar lá no Velho Testamento. Quando Josué ele pega o povo, ele destrói Jericó, ele passa pela cidade de Ai, ele passa o Jordão, e ele está na porta da terra prometida de Canaã. Deus fala, agora você vai mandar o povo olhar para o Monte Ebal, que fica do lado esquerdo. E você vai dizer para ele assim, todas as vezes que você não obedecer às leis, os estatutos e os juízos que eu dei para Moisés, você vai ser maldito no campo, maldito na tua casa, maldito sua plantação, maldito a tua vaca, maldito o seu boi, os seus negócios vai ser todo amaldiçoado. Mas se você olhar para o Monte Gerizim, que é o monte da bênção, e você cumprir tudo o que está nessa palavra, você vai ser bendito em casa, na cidade, na fazenda, a tua vaca, sua plantação, e tudo quanto você fizer prosperará. Ah, e aconselho o povo, escolha o Monte Gerizim, que é o monte da vida para que viva, e o monte da bênção para que seja abençoado. Eu tenho 60 anos de igreja. 60 anos de igreja. 60 anos de igreja, na mesma igreja, eu posso dizer para você que se eu não vi de tudo, eu já vi de quase tudo. Teve pastores que deixou muita saudade. Mas teve pastor que não deixou um pingo de saudade. Teve uns que começou muito bem, terminou mal. Mas aqui Paulo está dizendo, presta atenção aqui, principalmente, irmãos, quando nós vamos ler mais um trechinho do que está aqui. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ou seja, nada me tira da igreja, nada, a não ser eu mesmo. Desde que me conheço por gente, eu já estava na igreja. E quando eu decidi aceitar Jesus, eu decidi para ficar. Eu aceitei Jesus, eu era pequeno ainda. Minha mãe morava na Vila Prado, a minha avó, que era vizinha na Vila Prado, a mãe do meu pai, mudou-se para Vila Santo Antônio. Vila Santo Antônio era o fim da linha aí, não tinha essas coisas para cá aqui. E eu passava o final de semana lá, junto com a minha tia, junto com a minha avó, com o meu avô, meus primos, ia tudo para a igreja, a pé, na rua Frei do Lopes, 1240. Andava vários quilômetros a pé de ida e volta, chovendo, com frio, com vento, com calor, de todo jeito a gente ia na igreja. Não tinha carro, bicicleta era pior porque era só subida, depois na volta só descida. Então a gente ia a pé. E ônibus também não tinha. O ônibus não chegava lá. Você tinha que ir até na avenida pegar um ônibus para chegar, né, lá
praticamente ali na rua Alfredo Lopes e andar um pedacinho lá, uns 4 quilômetros. Então, para ir até a avenida, da rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal, da Vila Santo Antônio, até na avenida pegar um ônibus, então é mais fácil subir e ir para a igreja. Eu era moleque, chegaria na igreja, naquele tempo se cantava muito corinho e alguns hinos. Não tinha essa desenvoltura que tem hoje, né? Que a gente tem todo tipo de música na igreja. Então, todo corinho que ensinava na igreja, eu ia para casa da minha avó cantando. E minha avó, depois que cantava, falava assim: ô Paulinho, você não quer aceitar Jesus? Você não quer dar o seu coração para Jesus? E eu pegava, a avó caía fora, porque eu achava que eu tinha que cortar e dar para ele. E eu falei assim: de jeito nenhum. Aí eu pegava, sumia de perto dela, entrava debaixo do armário. Tinha um armário que ela tinha colocado de canto, uma cristaleira ali por trás do armário assim. E depois, quando ela parava de falar, eu saía. Mas um dia eu estava dormindo, e naquele tempo lá minha avó mudou numa casa que tinha banheiro de ferro esmaltada, e eu era apaixonado por aquela banheira, tanto para tomar banho, e gostava tanto da banheira que minha avó colocava ali couro de boi, que meu tio trabalhava no frigorífico, e forrava, colocava o colchãozinho, eu dormia ali. Mas um dia esfriou de madrugada, mais ou menos 6 horas da manhã, Rodrigo, minha garganta fechou e eu achei que ia morrer. Então eu chamei a minha avó veio, eu falei: vó, já que eu vou morrer mesmo, chama Jesus que eu vou dar o meu coração para ele. Ela falou assim: glória a Deus. Eu falei: pode mandar vir, cortar e levar. Aí minha avó falou assim: mas é por isso que você não queria dar o coração para Jesus? Você pensa que ia cortar e levar o coração embora? Não é, não. Você dá o coração para Jesus, ele fica aí dentro, ele só vem morar no seu coração. E eu aceitei Jesus e nunca mais nada pôde me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só tem 2 coisas que eu não fiz na igreja até hoje. Eu não fui presidente de grupo de mulheres e não fui diácono. Do resto eu já fiz de tudo. Como está escrito, versículo 36: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha indo para o matadouro. Irmãos, desde que você, foi fecundado na barriga de sua mãe, você corre risco de vida. João capítulo 10, o ladrão ele veio, Satanás, roubar, matar e destruir. Então o risco que você corre desde que sua mãe engravidou. E você nem tem noção do quanto Deus já te livrou. Porque você sabe que Deus livrou assim: você tem um câncer, então você vai orar, vou no médico para Deus me abençoar. A gente sabe que é difícil, mas eu tenho fé, vou ser curada. Então você é curada, você sabe que Deus curou. Mas talvez você passou perto de uma bactéria mortal, ou um vírus pior do que o Covid, que te levaria à morte em questão de 48 horas. Ou então você ia sair, mas o cara não pegou, deu dor de barriga, você atrasou. Mas acontece que Deus fez aquilo para que você não batesse na primeira esquina e perdesse a vida, ou ficasse invado em cima de uma cama. Porque Deus te salvou e te predestinou. Desde antes da fundação do mundo, Ele colocou um anjo para te proteger, Salmo 91. E tem muito livramento que você só vai saber o dia que você chegar lá em cima. Eu corro o risco do vírus. Irmão, risco é uma coisa que o crente corre desde antes de nascer. Mas a Bíblia diz: se você ainda tiver propósito de Deus em cima dessa terra, Deus ainda vai te livrar e você vai viver muito. Dá um glória a Deus aí. A vida e a morte não estão na determinação só de Deus. Ele pode levar quem Ele quer. E a Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Mas a vida e a morte, Salomão fala que está na nossa boca. E Salomão ainda ele vai mais profundo, ele diz assim: cuidado com aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa vai acabar acontecendo. Porque você pensa, uma hora você fala, e você vai dar uma ordem para o mundo espiritual trabalhar em favor daquilo que você falou.
Eu não estou falando coisa que é fantasia, eu não estou falando heresia, eu estou falando coisa que está escrito na Bíblia. Nós que somos crentes, quando nós encontramos outro que a gente conhece na rua, o que a gente fala? Paz, paz seja convosco. O que a gente está dizendo? Que Jesus seja convosco, que te dê um dia em paz. Por quê? Porque Isaías fala que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Então, quando você fala paz, você fala assim, que o príncipe da paz faça reinar a paz sobre a tua vida. Se houver guerra, já está determinada vitória em Cristo Jesus. Mas em compensação, se você não for crente, se você encontra uma pessoa e você não pode falar paz, você fala para ela bom dia. E quando você fala bom dia, né, a Bíblia diz que tudo que é bom só pode vir de Deus. Você entendeu o que eu estou falando? A nossa morfologia da palavra bom não é tão ampla como o inglês. Mas no inglês tudo que é bom começa com G-O. G-O-D, Deus, né? Good. Bom. E eu digo para você em nome de Jesus Cristo, quanto mais coisa boa você dizer, mais coisa boa vai acontecer na sua vida. O problema, irmãos, o problema é que nós temos um gênio, e esse gênio faz parte do nosso caráter. E todo mundo tem um gênio aqui, não existe gênio melhor, gênio pior. Aquela pessoa que é pacata, ele também tem um gênio que prejudica o caráter dele. Mas a Bíblia nos deu para combater o nosso gênio, seja ele um gênio mais agitado ou não, um fruto do Espírito que chama-se domínio próprio. É difícil trabalhar com ele, no começo vai ser difícil para o novo convertido, mas se ele quiser, o fruto está aí, e você vai conseguir se controlar, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Versículo 38, versículo 37. Mas em todas estas coisas que nós pregamos aqui do 31 até o 38, nós não somos vencedores, somos mais que vencedores. Mas como é esse negócio de ser mais que vencedor? Presta atenção, se você participar de uma Olimpíada, num campeonato, se você participar de uma competição, né, o premiado, quem ganha é aquele que chega em primeiro. Nas Olimpíadas, primeiro, segundo e terceiro, não é assim que funciona? O Campeonato Brasileiro, Paulista de Futebol, só interessa o primeiro lugar, o vice ninguém conta. Até o brasileiro tira sarro, né? Nadou e morreu na praia. Não é assim que funciona? No reino de Deus é diferente. Jesus Cristo já construiu entre nós e Deus novo e vivo caminho pelo sangue e pela sua carne moído na cruz. O caminho entre nós e Deus estava interrompido, nossa corrida estava interrompida. O máximo que você ia até o profeta ou até o sacerdote que oferecia sacrifício pelo perdão dos seus pecados. Mas Jesus Cristo, Ele construiu um caminho para você ter livre acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, os 365 dias do ano, seja qual for a hora que você clamar, Deus vai te ouvir e vai te responder. E é muito importante você entender, irmãos, que Ele abriu esse caminho, e no caminho de Deus, no caminho de Cristo, na nossa corrida para o alvo e a soberana vocação, não vence aquele que chega em primeiro, vence aquele que não desiste de correr. Vou falar de novo, não é aquele que chega em primeiro, é aquele que não desiste. Dá um glória a Deus aí se você não desiste. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora o versículo 38, olha o que Paulo vai falar. Porque eu estou certo, estou convencido, eu sei que nem a morte, nem a vida, nem anjos, e nem o principal dos demônios, e nem as suas potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu, irmãos? Tribulação, irmãos, é uma coisa que a gente está passando.
Você pode estar passando agora. Nós estamos passando desde 2017. Em 2017 eu fui na convenção, desprendeu a ossa do intestino aqui, e eu fiquei 2 dias na Unimed lá. Aí quando fez tomografia, diagnosticou, tomei remédio, remédio para dor forte, o médico falou assim, fica descansando que sara sozinho, não tem problema nenhum. Chega lá, você faz um check-up, faz mais uns exames lá, e porque você está com uma hérnia aqui, eu fui. Eu fui no médico e a Marta também foi fazer seus exames que toda mulher tem que fazer. Câncer no rim. Operou, está curada. No mesmo ano que ela operou, Deus ainda deu 2 presentes para nós. Fomos na Barra do Garça, eu, ela, a Érica, fomos na aldeia, voltamos aqui, fomos premiados com uma viagem, eu e ela para os Estados Unidos, 17 dias. Em 2018, resolvemos fazer o telhado da igreja. Começamos a fazer concreto, galeria, ferragem, madeira, escora, e vai. E contratamos a pessoa para fazer o telhado. 10 parcelas, acho que de R$ 1.200, só o ferro. Mas a mesma quantidade de mão de obra. Fora as telhas. Chegamos no final do ano duro, passamos 2019 duro. Em março de 2020, era o ano que o mês que a gente ia pagar toda a conta, ia começar a sair do sufoco. Não devemos nada para ninguém, não tem nada atrasado, nada no cartório. Está tudo pago em nome de Jesus. Fomos para a convenção, Deus nos abençoou, foi eu, a Márcia, a Érica, Gesiel foi, a esposa, a Ana, a Rebeca. A gente vai na convenção, quando vai votar tem 2 domingos, terminou o ano, o março, nós pagamos tudo, estamos em festa. Quando chegamos lá, já estavam estudando o decreto para fechar tudo de quarentena, igreja de quarentena, loja de quarentena, comércio de quarentena, e nós chegamos aqui dia 21. E dia 21, e ainda tinha entrado um ladrão e tentado roubar a igreja aqui. Não conseguiu roubar aqui, foi no final de semana no Tangará, acabou roubando lá. Começamos a trabalhar com 40%, 50%, 60% das entradas que tinha antes. No começo fechado, fazendo só culto virtual. Depois, um acordo que nós fizemos com a prefeitura, com 35%, 40% da capacidade. Mesmo assim, nunca atingiu esse limite, que seria de 45 pessoas de manhã, 45, 50, 60 de manhã e à noite. Não atingimos. Estamos passando por momentos de tribulação, mas nada disso vai nos separar da igreja e do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você conhece a nação mais poderosa do mundo? Sabe o nome dela? Chama-se Israel. Israel ocupa 4% do território do Oriente Médio. Em volta dele só tem inimigo. E até no território de Israel ele tem um povo inimigo chamado palestino, que debaixo das suas escolas, dos hospitais, eles fabricam e montam bomba que vem aos pedaços, é montada ali, e todas as nações apontando um míssil para lá. Essa nação, ela não sobrevive, ela vive porque está debaixo do guarda-chuva de Deus. Ali, irmãos, tem pouca terra, mesmo assim eles conseguem plantar no deserto e exportar para o mundo inteiro. Como exportar só alimentação, fruto não é o suficiente, hoje eles são os maiores exportadores de tecnologia do planeta. Você pode falar assim, não, mas a China está fazendo isso, mas a tecnologia mesmo vem de Israel. Os maiores supercomputadores do mundo, inclusive esse que está funcionando na Receita Federal, que foi comprado há 7, 8 anos atrás, que cruza todos os dados de cada CPF,
Foi Israel que fez. Melhor exército, melhor força armada, os melhores médicos, os melhores cientistas. Mas não é porque eles são os melhores, porque apesar de eles não crerem em Cristo, eles creem que Deus é Deus. E nós que temos a Bíblia, que temos Jesus conosco todos os dias, muitas vezes nos esquecemos dessa frase: Deus é Deus. Se Deus protege Israel, que nem aceitou Jesus ainda, você acha que Deus não está com você? Deus está com você, irmãos. E eu quero falar sobre depressão. A depressão é uma doença real da alma, comprovado cientificamente por psicólogos e psiquiatras, causa efeitos desastrosos na família, no casamento, na sociedade, muitas vezes levando até o suicídio, porque é real e tem que ser tratado. Mas a Bíblia diz, e você lê vários salmos, que Davi muitas vezes se encontrava assim, e quando ele se encontrava depressivo, ele fala assim: Senhor, livra a minha alma. A minha alma é alma para nós, mas para a ciência é o psique da pessoa, é o seu eu. Temos três partes dentro de nós: o Espírito de Deus, que está morto até o dia que a gente aceita Jesus. Aí ele vive. Quando você vive uma vida plena, Deus dá ordem para o teu espírito. Seu espírito de dentro para fora, ele comanda o seu corpo. Quando você não está no convertido, ou você é convertido, mas está na carne, a sua alma é que comanda. E Paulo explica muito bem isso quando ele fala que a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E aí fala os frutos da carne e os frutos do espírito. Então isso existe, isso é real. Mas eu vou dizer para você, meu pai teve depressão quando tinha 30 e poucos anos de idade, trabalhava muito. E a gente vivia pendurado na farmácia porque minha mãe tinha foco na cabeça, tinha acabado de fazer um tratamento em Campinas de tiroide. E era muito dinheiro que ia para a farmácia. Meu pai saía do jumete, chegava em casa, pegava um carrinho de pipoca e ia vender. E graças a Deus, quando tinha algum parque na Vila Prado ainda, né, para poder ir no parque lá e vender a pipoca dele. E quando tinha uma procissão, melhor ainda, que ele ia na procissão e a gente matava o boi vendendo pipoca. Deixava tudo na farmácia. 1973, minha mãe foi curada dentro da igreja. Quem orou por ela, o pastor Paulo Evaí Esther. Acabou as contas na farmácia. Deus virou o nosso cativeiro e pode virar o seu em nome de Jesus. Você que está assistindo e você que está presencial aqui em nome de Jesus. Pode ter certeza, Deus vira o teu cativeiro, irmãos. Você vai entender isso daí. Você tem que ter fé. Mas meu pai foi num médico muito bom que tinha na época lá, neurologista, chamado Dr. José Nunes. 2 neurologistas famosos em São Carlos, José Nunes, Pedro Camimura, que fez cirurgia na cabeça de muita gente que ninguém nem sonhava em fazer, ele fez. Consultou meu pai, falou: senta aí, seu Euclides. E eu do lado, aquele cabelão encaracolado assim, e o cabelo tudo cacheado, prestando atenção, com 2 olhos soltando para fora. Então, seu Euclides, o senhor tem discos na sua casa? Tem. O disco LP tem 12 músicas. Às vezes tem 11, 12, porque tem música que é maior. Mas geralmente vem com 12. Não tem uma música lá que fala de tristeza? Tem. Música que fala de traição. O João de Barro que trancou a fêmea dentro da casinha. Falou: pois é, o disco é assim, tem várias coisas alegres e várias coisas tristes. Mas se o disco riscar e ele ficar dando volta naquele pedacinho que toca, que a música é triste, o que o senhor faz? Falou assim: ó, se eu bater aqui na sonata, a agulha pula e vai para outro pedaço. Ou então eu pego com a mão e eu coloco numa outra música, pronto. Ele disse a mesma coisa. Ou o senhor vira o disco, troca de música, ou o senhor dá um solavanco na vida, ou a própria vida vai dar, e o senhor vai sair da depressão.
E Deus está aqui, irmãos, para dizer para você: se você quiser, Ele vai virar o seu cativeiro e vai te abençoar. E você vai para casa e você vai ser curado de todo o estresse. Porque não existe psicólogo maior do que Jesus Cristo. Ele conhece você por dentro e por fora. A palavra de Deus diz: eu te conhecia, Jeremias, quando você era uma massa informe, ainda no ventre da sua mãe. O salmista também fala isso. Ele sabe, ele tem o manual do proprietário e sabe o que está errado para consertar. E se você deixar, Deus vai renovar a tua alma e você vai ser abençoado. Sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa noite. Durma o sono daquele que está debaixo da bênção. Tenha uma semana de vitória. Obrigado. Deus te abençoa. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Jesus consertou.